Gestão para empresários cristãos. Tem diferença, Sara? Tem. Deus requer de nós um pouco mais que competência só. Deus espera por um posicionamento do filho dele. E com base nesse posicionamento, nós temos direitos e deveres. É uma via de mão dupla. Então eu quero começar te perguntando, quem é você no mundo espiritual? É um filho de Deus? Herdeiro de Deus? Cordeiro em Cristo Jesus? Se você for, você tem as promessas abraâmicas e as promessas da nova aliança em Cristo Jesus. Mas no reino espiritual, tudo é condicional à nossa obediência e prática da palavra de Deus. Não adianta conhecer a palavra e não praticar, né? Muitas vezes a gente paga um custo muito alto. A gente corre, quando vê, tem que voltar tanto tempo atrás por conta de um posicionamento errado. Quantas vezes a gente já ouviu e sabe de cor, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente leva anos para introjetar isso dentro de nós. Atendendo então as empresas cristãs, eu acabei descobrindo que a maioria dos empresários e profissionais cristãos, eles são uma coisa na igreja e outra coisa na empresa. E nós precisamos ser íntegros, né? A mesma coisa, a mesma pessoa em todos os lugares. Então, nós precisamos priorizar primeiro o reino de Deus. Isso quer dizer o seguinte, nós precisamos buscar a Deus em oração. Nós precisamos da leitura da palavra de Deus. Nós precisamos fazer um altar a Deus, né? Um sacrifício, que é a nossa oração derramada no altar de Deus. E é ali que nós recebemos força, direção, fé, para que possamos ter uma caminhada de tal sorte a agradá-lo, né? Porque se não houver entrega, não haverá vitória. Jesus foi muito honesto conosco. Aquele que quer me seguir, né? Tem que carregar a cruz. A cruz é símbolo de vitória, mas nós precisamos nos conformar, nos assemelhar a Jesus, ou seja, praticar a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, em todos os lugares, na nossa casa, na igreja, na empresa, no governo, na escola, né? Onde nós estivermos. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, depois nós podemos buscar o trabalho. Porque aí já oramos, aí nós já estamos tranquilos para poder ter um dia a dia tranquilo, né? Faça a coisa certa. Há princípios e valores a serem praticados. Estou falando do item 1. Faça a coisa certa. Não se descuide de princípios e valores. Honestidade. Segundo aos Coríntios 8:21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Honestidade com Deus e com os homens. Isso quer dizer o seguinte, o gestor cristão, ele precisa tratar os clientes com justiça. Lucas 3,13 respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Então, ganhos desonestos, né? Acima do que é justo, nós precisamos tomar cuidado com isso. Funcionários, Efésios 6,9 diz, o Senhor, tanto dele como vosso, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Então, trate os funcionários com justiça, temendo a Deus, salário justo, descanso devido, cuidado, né? Eu atendi uma empresa recentemente e era tudo ao contrário, né? O empresário se dizia cristão, 10 anos de igreja, mas a empresa, em relação aos funcionários, salários injustos, hora extra o tempo todo, trabalho no final de semana e que triste, né? Então, o homem nós podemos enganar, hein? Você conversa hoje, conversa amanhã com um funcionário, colaborador, ele até vai topando trabalhar por você, recebendo menos. Mas
a Deus ninguém engana. E não, nós não podemos zombar de Deus, né? De Deus não se zomba, é muito sério. Tito 2,9, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões. Isso os colaboradores para com os seus líderes, né? Seus patrões, seus gestores, enfim. Então, você tem que receber de uma maneira e entregar de outra também, dentro da palavra de Deus, da mesma forma. Fornecedores, honre os credores. Não compre se você não tiver como pagar, hein? Como é que você vai comprar sem pagar, sem poder pagar, sem ter recebimento, sabendo que você vai comprar e não sabendo como você vai pagar? É errado, né? Não deva nada a ninguém. Romanos 13:7. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. O amor, por mais que nós aprendamos a amar, sempre vai ficar em aberto. Sempre nós poderemos aprender a amar mais. Eu tenho aprendido com Deus esse tempo todo a níveis, né, que nós chegamos, que nós vamos nos aprofundando em Deus. E cada dia nós vamos aprendendo a amar mais, amando e perdoando e seguindo a nossa vida, né? Mas não deva nada a ninguém. Os impostos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Está muito claro. As despesas, a ninguém devais coisa alguma, então nós precisamos ficar no azul. Ficar no azul pagando, tendo, ou seja, comprando só aquilo que a gente de fato pode pagar para não enganar ninguém, né? E tendo sobra para poder guardar também. Os empréstimos, Deuteronômio 28:12. Emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. Então, ter a disposição sempre de ajudar, sempre, né? A mão generosa, estendida e buscando ficar sem dívidas. Então, faça aquilo que você pode, né? Para poder ter uma vida tranquila e a sua empresa prosperar. Se aconselhe, 3, preste contas e seja íntegro. Provérbios 11:14 diz, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, há segurança. Então, se aconselhe. Tenha aí os seus mentores, tenha as pessoas com quem você possa trocar figurinha, especialmente aquelas decisões mais difíceis de serem tomadas, né? Nós temos aí um vídeo só para tomada de decisão, tem aí uma receitinha de bolo, porém, há decisões que nós não podemos decidir assim de qualquer jeito, nem de um minuto para o outro. Nós precisamos pesquisar, né? Analisar, para depois decidir, e nesse meio de tempo se aconselhe. Romanos 14:12, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, hein? Preste contas. Nenhum de nós é tão bom que não possa prestar contas, no mínimo para Deus. E ai de nós, né? Quando infringimos em algumas das coisas que Ele não gosta, né? Provérbios 11:3, a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Então fuja da ganância, fuja da ambição, da cobiça, da avareza, da preguiça, da corrupção. Já falamos sobre isso também num outro vídeo. Provérbios 13:11 diz, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta força de trabalho terá aumento. Não haja sem direção. Em 4. Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Gaste um tempo planejando antes de fazer. Um plano faz com que você assuma o controle sobre as suas atividades. 1 Coríntios 9:26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como quem desferindo golpes no ar. Então tem que ter meta, né? Tem que ter plano. Sem determinar claramente onde você deseja chegar, as oportunidades e pressões poderão desviá-lo. Sem uma definição sobre a identidade e o propósito, uma organização flutuará ao sabor dos ventos, pois fará aquilo que for compelida a fazer,
pelas pressões transitórias das situações que nos chegam, hein? Então eu quero evidenciar aqui para você que o cristão ele tem responsabilidades espirituais, direitos e deveres. Deus tem o prazer de nos prosperar, porém depende, né, de como nós caminhamos em cima das verdades dele, como nós praticamos. Mas também há responsabilidades técnicas, pura e simplesmente. Então, na esfera aí, da gestão da empresa, faça uma boa gestão. Tenha um planejamento estratégico. Primeiro, você precisa ter. E segundo, que ele esteja sempre atualizado. Cuide da cultura organizacional, que deve ser permeada dos valores e princípios de Deus. Tenha as pessoas certas nos lugares certos que proporcionem o protagonismo, né? Toda essa sorte de adaptabilidade, flexibilidade, criatividade necessários nos dias atuais. Times de inovação, né? Qual é a demanda do teu cliente? O que ele está querendo agora? O que ele está buscando? Não é mais oferta, é demanda, né? Tenha um custo fixo baixo, tenha a margem sabida, conhecida, controlada, né? Busque ter liquidez sempre. O lucro também é necessário para que a empresa consiga crescer. Não abra mão de um planejamento orçamentário. Não se esqueça dos dízimos. Não se esqueça das ofertas, além de pagar as tuas contas, os impostos, não ter empréstimos, ficar sem dívidas, enfim. Tem aí ainda os dízimos e as ofertas, né? Ter as informações certas no momento certo. Pratique os métodos ágeis nos processos, a produção enxuta. Invista no marketing digital e na inovação. Não abra mão disso, é necessário nos dias atuais. Você precisa estar nas redes sociais. Isso, de fato, tem consumido grande parte do tempo de muita gente, porém, é necessário. Execute tão bem quanto deve ser seu planejamento estratégico. Motor 1 e 2, melhoria incremental e inovação. As duas coisas são igualmente necessárias. Veja, eu, como você, tenho dificuldade aí para o marketing digital, não é muito do meu perfil, ficar entrando em rede, saindo em rede, enfim, mas eu estou me conscientizando disso ainda cada dia mais e melhor para poder fazer parte, porque é necessário. Daqui a pouco eu espero que tudo mude, né? Que melhore também sob esse aspecto, mas enquanto isso a gente tem que estar lá. Bem, para a execução, para o planejamento estratégico, é a minha praia, sou consultora de negócios, você pode contar comigo sobre esse aspecto, né? Então, mantenha, se você tem dificuldade, a gente pode ajudar através de uma reunião mensal de avaliação de resultados, até que você pegue o jeito de conduzir a gestão da tua empresa de maneira extremamente profissional, de tal sorte a alcançar os teus objetivos, os teus resultados, né? Então, planejamento, execução, reunião de avaliação de resultados, é o que a gente faz todos os dias e com paixão, né? Com paixão. Se esforce. Primeiro aos Tessalonicenses 4:11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Se atualize sempre, não pare de estudar. Seja competente naquilo que você faz. Trabalhe com as próprias mãos. As mãos do diligente tendem a enriquecer-se. Cuide dos seus próprios negócios, ou seja, faça o melhor como se fosse para Deus. Tenha uma vida tranquila, viva em paz, em harmonia, confiando em Deus, porque Ele mesmo prosperará o trabalho das suas mãos. Tudo que Ele pede para nós é que nós nos esforcemos. O restante, Ele nos ajuda. 6. Cuide de seus relacionamentos e seja generoso. Em primeiro lugar está a família, segundo a igreja, terceiro os necessitados, né? Necessitados, moradores de rua, viúva, aqueles que têm fome mesmo, né? Tantos necessitados nos dias atuais, milhões de pessoas passando fome. Nós temos muita oportunidade de ajudar pessoas nos dias atuais. Essa é a grande realidade, né? 1 Timóteo 5:8.
Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Olha só que sério. Segundo aos Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Provérbios 28:27, o que dá ao pobre não terá falta. É promessa de Deus. Mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Fuja do orgulho, da cobiça, da inveja, dos ciúmes, da ira, dos pecados da língua, da crítica, da vingança, né? Para ter dias saborosos ao invés de dias difíceis. 7 e último, desfrute de seus resultados. Eclesiastes 2:24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Nada temos que não tenhamos recebido de Deus. E nós precisamos estar atentos, né? Tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque fora dos propósitos de Deus, a lição mais difícil que eu estou aprendendo nesses dias, a terra não frutifica. Então nós precisamos estar atentos ao propósito de Deus sobre as nossas vidas. Confie em Deus, Ele tem e quer o melhor para você. Depende do seu posicionamento nele. Pratique os seus princípios e preceitos. Estou falando para mim também, né? E desfrute da vida abundante que Ele mesmo nos prometeu. Eu fico à sua disposição para seminários, cursos, né? Ensinando os profissionais, os empresários aí da tua igreja, numa sala de treinamento, para que eles possam prosperar, para que você tenha mais resultado também, para poder expandir, né? Estender o reino de Deus com largueza. Um abraço.